Então convido a todos para que fechem os seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade presente, que possamos nos conectar a coisas boas, positivas, sentimentos e pensamentos de amor, que nesse momento possamos dar as mãos aos nossos mentores, nossos guias, anjos da guarda, agradecendo esses companheiros por estarem conosco mais um dia, por nos trazer até este momento, permitir que estivéssemos reunidos nesse momento, agradecendo por estarem conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando, nos apoiando. Vamos agradecendo também os mentores espirituais deste trabalho, do Espírita Soul, que nos ligam por pensamento, através da busca do Evangelho, do aprendizado do Cristo, do Evangelho no lar. Agradecer esses irmãos que nos sustentam também e que nos dão força para que nos encontremos aqui todos os domingos. Nos ligamos aos mentores do nosso lar, gratos pela proteção, gratos por cuidar de nós durante o nosso repouso, durante as nossas tarefas. Que possamos, junto desses irmãos, nos ligar a outros irmãos responsáveis pela proteção, pela higienização dos nossos lares. E nesse momento abrimos as portas da nossa casa para os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Eles vão passando desde a entrada por todos os cômodos, retirando formas pensamentos, miasmas, qualquer negatividade que ainda haja em nossa casa. Eles vão passando e queimando com suas ervas, com seus incensos, todos os cômodos. E eles vão ficando mais claros, mais limpos. A nossa casa vai se tornando um ponto de luz. Vamos nos ligando também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal. Que ao longo dessa semana nossa casa se torne uma fortaleza. Que nesse momento no seu topo seja formado um farol reluzente, uma bandeira branca seja hasteada, e que a espiritualidade nesse momento possa perceber que em nossos lares está sendo realizado um evangelho segundo o Espiritismo, um evangelho no lar, com a luz do Espiritismo, para que sejamos esclarecidos da Boa Nova, compreendendo a mensagem de Jesus. Agradecemos também ao Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso estudo, e nos ligamos aos queridos apóstolos, a Paulo, a Maria de Magdala, irmãos exemplos na dedicação junto ao Cristo, da divulgação do Evangelho, irmãos dedicados à sua transformação como ser espiritual, que eles possam se tornar exemplos para nós de humildade, de abnegação, de resistência, que através dos tempos, com todas as dificuldades que nós venhamos a encontrar, que nós possamos criar uma base sustentável no Evangelho do Cristo. Que com essa base possamos, assim como esses irmãos um dia tiveram a força, a dignidade de divulgar o Evangelho do Cristo onde quer que estivessem. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, o seu acolhimento, o seu carinho, o seu amor,
nos consolam e nos acalmam. E ela nos guia até o Mestre. Vimos a luz radiante, serena do Cristo em nossas frentes. E agradecemos ao Mestre por esse momento. Que Ele possa nos guiar, nos abraçar, nos auxiliar em nossas dificuldades, rumo à transformação, a nossa melhora moral. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome esta noite, por termos saúde, pelas oportunidades que temos, pelos talentos, por tudo que somos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Hoje não tem queda de energia, hoje não tem nada atrapalhando. Vamos até o fim. Dar o start aí nesse Evangelho. Só não teremos a presença da Ana, que infelizmente não poderá estar conosco por conta do trabalho. Infelizmente ela não poderá estar aqui, mas faremos o Evangelho em nome dela. Então vou fazer a leitura, vou começar de novo, tá, gente? Não vou parar da onde eu comecei na semana passada, porque foi muito pouco, não deu nem para fluir. E hoje não tá travando, graças a Deus, Fê. Então, vamos lá. Fazer a leitura então da parábola. E aí a gente faz as observações relacionadas e compreendendo ela. A parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus por semelhança: Saiu o que semeia a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedregulho, onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se e, como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa. Vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Dito isto, começou a dizer em voz alta: O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa parábola, e ele, explicando-a, lhe respondeu: A semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o mal e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que crendo sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões, a que dão entrada afogam a palavra e assim ficam infrutuosas. A que caem em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Essa mensagem, então, a gente encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 23,
Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 20 e Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. Então vamos para a interpretação dela. E o que eu tive tempo de trazer na semana passada? Que Caibar Schutel, ele acaba descrevendo a parábola do semeador como a parábola das parábolas, de tão importante que ela é. Por quê? Segundo ele, eu vou ler aqui para vocês, ela resume todas as características predominantes de todas as almas. Então, todas as características que eu, você, as pessoas que a gente convive possuem, ela se resume nessa parábola. Como eu ia dizendo, num encontro de 90 anos de Divaldo, ele falou para Haroldo o seguinte, que quando ele conheceu o Espiritismo, ele não encontrou o caminho, o mapa que levasse para o tesouro. Ele acabou encontrando o próprio tesouro naquele momento em que ele conheceu o Espiritismo. Por conta de que o Espiritismo ele é revelador, Ele não esconde nada, não tem segredos. Então não tem como ele ser um mapa. De fato, ele é o próprio tesouro em si. E esse Consolador prometido, que é um tesouro para nós também o encontramos, não encontramos? E quem não encontrou ainda? E quem não vive ainda o cristianismo na sua vida? Aí a gente fala, a gente encontrou o tesouro, Mas se a gente também não vive o cristianismo, se a gente só pega e folheia e lê e não vivencia, a gente também tem um tesouro na mão, mas ainda não sabe que toda essa riqueza está em nossas mãos. Então, nós também temos essa dificuldade de poder vivenciar esse tesouro. Mas a gente percebe que o mundo lá fora está uma bagunça, E a gente percebe justamente porque as pessoas não encontraram ainda esse tesouro, porque elas não vivenciam o tesouro em si. Então essa transição planetária que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e ela talvez esteja também nos seus dias mais difíceis, mais turbulentos, mais bagunçados, é porque a gente ainda não compreendeu a riqueza desse tesouro. E o recado veio, não é de agora. Veio há 4.000 anos com Moisés, com todas essas regras que auxiliaram a dar um norte para aquele povo. Veio com Jesus, com mais clareza. E mesmo assim, o que nós estamos fazendo conosco e com o planeta. E a gente vê todos esses problemas que nós estamos passando por conta do clima, desmatamento, é poluição, é destruição do mundo, destruição do meio ambiente. E a gente vai reclamar com quem? Nós fomos os agentes causadores disso, dessas turbulências que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, tudo que nós temos, que nos foi dado de graça para sobreviver, a gente destrói. O ser humano destrói por ganância, por, vaidade, por tantas características avassaladoras, que fazem com que a gente viva tempos de mediocridade entre nós para com o mundo, entre nós para conosco. As pessoas, elas se tornaram, ou elas estão banais com muita coisa, Então, morrer alguém é algo tão banal para muita gente. Tem gente que morreu. Vou fazer o quê? Azar. Lamento, mas não lamenta nada no fundo do coração, não tem empatia, Nós vivemos tempo de estupidez, muita coisa vale muito mais do que a vida humana, Crueldade, a gente vê o que acontece com as pessoas que se envolvem com facções criminosas, existe um júri próprio, então aonde está a humanidade tudo isso, Nós não aprendemos nada do que foi ensinado. Se tivéssemos aprendido e vivenciado, estaríamos num lugar um pouco mais agradável, mais evoluído. E aí por que a gente evoluiu tão pouco? E aí a parábola do semeador, ela acaba explicando
o porquê dessa pouca evolução, ou o porquê dessa lenta evolução. Mas para a gente entender, eu vou remeter de novo ao tempo de Jesus e vou explicar um pouco sobre como era a semeadura lá. Porque hoje a gente, para plantar num terreno, a gente prepara a terra, né? A gente prepara a terra, a gente coloca a semente lá e cuida da terra. Tá pronto para colher? A gente faz a colheita e novamente prepara a terra para nova semeadura. E esse é o processo. No tempo de Jesus não era bem assim. Na Palestina, lá na época de Jesus, e essa informação também é trazida por Haroldo, ele esclarece que não se costumava fazer o arar da terra e a preparação para depois lançar a semente, como a gente faz hoje. Era feito ao contrário, né? Era feita toda a colheita. Aí depois, nesse processo da colheita, a terra ela era pisada e aí caíam folhas, caíam galhos durante o chão, né, pelo chão, e as pedras eram reviradas. E aí o terreno ficava todo misturado, né? Então você faz a colheita. O que caiu lá é como se fosse o lixo. Caiu no chão, ficou. Para depois ser varrido como se fosse. Mas no caso não era. Porque aquele terreno já estava cheio daquele lixo, né? Daquele resto de colheita. E o terreno ficava todo misturado. Todo misturado. Aí na semeadura seguinte, o que acontecia? Sobre aquele terreno pisoteado, cheio de resto, repleto de planta, repleto de espinhos, repleto de pedregulhos, aí os agricultores lançavam as sementes. Então eles colocavam a semente numa terra que estava bem bagunçada. Né? Como é que então se conseguia ter uma boa colheita? Por isso que dessa forma depois a terra era arada e aí vinha a colheita. Curioso, né? Então, a partir de que a gente entendendo como era feita essa plantação, a gente entende toda a parábola, né? O caminho onde a semente cai não era fora da área da semeadura. Então, você tem uma plantação lá. Então, a hora que colocava a semente, não era que bateu aqui a semente e a semente caiu num terreno que estava impróprio do lado. Não, era o mesmo terreno. Só que parte desse terreno estava próprio para uma plantação e a outra parte nem tanto. Né? E aí entram as características trazidas na parábola do semeador. Então, essas características, né? Essas nuances que atrapalhavam a semeadura eram os pedregulhos do terreno, que aparecem no texto, eram os espinhos, que aparecem também na passagem. Então, tudo isso eram elementos que dificultavam a semeadura. E posteriormente, é claro, né, a colheita. Então, se tinha um pedacinho de terra boa, sem resto de galho, sem pedra, sem espinho, que não tivesse sido pisoteado, ali era a parte boa, aonde de fato a colheita seria produtiva. E aí a gente entende a lógica dessa narrativa dessa história. E aí essas sementes, cada uma tem um destino, né, de acordo com cada terreno que ela acaba caindo. Então vamos entender as características de novo que Jesus traz para a gente recapitular. Então as sementes que elas são deixadas na beira do caminho, né, elas são aquelas pessoas indiferentes, pessoas ainda imaturas, que não estão preparadas para essa semeadura do Evangelho em seus corações. São criaturas muito instintivas, são insensíveis a qualquer tipo de ordem que venha de algo mais sublime. Então a gente começa a entender as características dessas pessoas. Então as semeaduras que ficam pelo caminho são aquelas pessoas que não querem nem saber de Jesus ou do evangelho dele. Bem claro, né? As sementes que caíram nas pedras são aquelas criaturas que olham o evangelho, que se entusiasmam com ele, ouvem o evangelho, aceitam como uma verdade em suas vidas, mas a hora que vai começar a trabalhar autoconhecimento, vai ter que começar a trabalhar virtude, para fazer aquela criatura prosperar, a pedra impede, né? A pedra que existe no próprio coração. Então,
como a Aninha fala, esqueci quem é o espírita que fala, mas a Aninha normalmente fala, se ela tivesse que ela trazia, né? Diz que ser espírita não é para quem pode, né? Não é para quem é para quem consegue, né? É difícil, são muitas dificuldades, porque a gente trabalha com consciência, a gente trabalha com elementos que faz com que a gente perceba a vida espiritual que dificultam, né? Façam, Raul Teixeira, obrigado, Mila, que façam com que a gente tem que aguentar o tranco. E aí as pedras no coração vão impedir com que a gente consiga realizar essas virtudes morais e acaba desistindo e se acomodando, né? É aquelas criaturas que falam assim: ah, é mais fácil ficar por aqui, ah, não vai dar muito trabalho, minha vida tá boa do jeito que tá, não vou arrumar para minha cabeça, ser espírita é para quem aguenta. Obrigado, Fabi. E aí essas pessoas acabam tem um pouquinho ali de Jesus no coração, mas tipo não vai seguir essa vida, né? Vão manter os seus vícios, os seus maus hábitos, porque é difícil, porque não é fácil, porque não aguentam. Elas fogem dessa vida espiritual. As sementes que caem nos espinhos são aquelas que ouvem a palavra, que entendem a palavra, que frequentam o centro, frequentam uma igreja, casa espírita, mas elas ainda estão presas à matéria. Em que sentido? Elas entendem as verdades espirituais, mas elas não conseguem se desprender das perdas materiais. Não conseguem. É o seu carro, é a sua casa, é a sua família, é a sua roupa. E aí aconteceu alguma coisa com um bem material, aquela pessoa transforma a vida num auê. E aí ela acaba se perdendo. Porque ela ainda não entendeu a verdade espiritual. E muitos de nós ainda somos assim, né? Temos esses espinhos que acabam impedindo, né? Ferindo a gente por medo de desconfiança do futuro espiritual, né? E aí a gente acaba tentando garantir coisas na Terra, né? Vou trabalhar e produzir constantemente porque eu quero ter uma vida confortável, que eu preciso ter riqueza, eu preciso deixar uma boa vida para minha filha, e aí no final das contas a pessoa não consegue viver o que ela precisa para a própria evolução, que provavelmente ela não vai vir só para trabalhar, se desgastar, ganhar dinheiro e enriquecer. E aí ela acaba, mesmo que ela use parte desses recursos para ajudar o próximo, ela acaba ficando presa, né, nesses espinhos. E as sementes que caem no solo fértil são as criaturas que de fato, né, absorveram as lições de Jesus com sinceridade dentro do seu coração, que vivenciam, elas abraçam o ideal cristão de corpo e alma, elas fazem todos os esforços para pôr em prática o Evangelho de Jesus e o que elas aprendem com ele. Acho que a gente consegue permear, né, entre ter os espinhos no coração e cair no solo fértil. E mesmo que esses tropeços que essas criaturas tenham, né, fracassem algumas vezes, elas perseveram, elas têm ânimo por conta da fé na vida futura. E o resultado do seu trabalho é fruto no bem, fruto de amor ao próximo. E aí entra uma curiosidade do texto, né? Vou voltar aqui na leitura dele. A que cai na boa terra, ela não só multiplica pouco, ela multiplica 30, 60, 100. E o que Jesus quer dizer com isso? Que vai depender muito, que depende muito da onde essa semente vai cair. E aí, essa semente, o que ele quer dizer com isso? Cada um de nós temos pontos muito positivos, temos virtudes excelentes, temos virtudes medianas e temos virtudes meia boca que ainda precisam ser trabalhadas. Então aí são esses terrenos férteis que a gente tem para serem trabalhados. Então aquele que multiplicou 100 por 1 é aquela virtude que a gente é magnânimo, que a gente é excelente. E assim para cada uma dessas virtudes. Então Jesus ainda propõe e traz a reflexão
de que todos nós temos as coisas boas dentro de nós. Cada um dentro de uma proporção. E o mais interessante é que nós não somos totalmente a semente boa. E que nós não somos totalmente uma semente ruim. Uma semente que é num terreno não bom. Nós somos um pouco de cada uma dessas sementes. Depende do solo que nós estamos. Então, às vezes, o solo familiar é um, o solo do nosso trabalho é outro, o solo do nosso convívio social é outro, o nosso solo interno é outro. E aí as nossas virtudes e essas sementes plantadas vão prosperar ou não de acordo com o quanto esses solos são bons para nós, para o nosso crescimento. E é muito interessante essa comparação, né? E aí entra a percepção, né, de que Deus é um grande criador, né? Deus é um grande criador. É um criador do universo, um criador... E eu tô lendo Leon Denis, tô lendo um livro chamado Espiritismo e Cristianismo e Espiritismo. Nunca demorei tanto para ler um livro, mas é uma lição fantástica. E ele também traz um pouco dessa questão, né, da magnitude que é Deus, que a gente não consegue sequer visualizar, então ele traz alguns contextos para que a gente consiga sentir e perceber Deus, porque a gente não consegue ter essa... mentalmente, o nosso cérebro, né, não tem condições de assimilar Deus, e Deus é um criador. E nós, guardadas as devidas proporções, também somos criadores. Nós não temos talento para criar as coisas? Não temos? Os animais não têm muito talento para criar, porque lhes falta, né, o raciocínio. Mas nós somos co-criadores, guardadas as devidas proporções de Deus. É a nossa ciência que o diga. Então, nós, junto com a espiritualidade, nós temos uma parceria, né? Deus oferece uma parte e nós fazemos a outra. Então, se nós semeamos bem os caminhos, semeamos bem as terras as quais a gente planta, nós saberemos o que nós vamos colher lá na frente, né? Então, assim, a gente não deve alimentar uma pretensão de que um curto processo íntimo, né, de cultivo e de germinação vai transformar a gente em seres celestiais, em seres espiritualmente que já viveram muito na Terra ou em outros mundos, né? Não vai transformar a gente numa Sheila, num Dr. Bezerra de Menezes. Não vamos sair dessa encarnação espíritos de luz, né? Existe uma graduação nessa produtividade. Mas a partir do momento que a gente consegue perceber aonde a gente precisa cuidar melhor, né? Qual a terra que a gente precisa cuidar melhor, a gente vai ter lapsos aí de evolução, e nós vamos perceber isso na gente também. O Emmanuel, num livro chamado Pensamento e Vida, traz uma reflexão interessante, né? Só frutifica na vida o que se sente. Tudo mais é preparação. Ou seja, a gente está em constante preparação dessa terra. A gente poucas vezes consegue sentir, aproveitar o melhor que ela pode nos oferecer. Talvez porque não temos a evolução necessária ainda para isso, para termos o preparo. Então, a gente precisa sempre estar lá, desenvolvendo atividades, acompanhando estudos, acompanhando palestras, coordenando trabalhos, sendo verdadeiros trabalhadores dessa terceira revelação, que é o Espiritismo, para que isso
não seja ainda, porque não vai ser ainda, a colheita. Não é porque eu sou uma pessoa que vive para o bem que eu vou ter a colheita. Não. Isso no estágio que nós estamos, é uma observação que Caibar Schutel faz, é ainda a preparação das nossas raízes boas em nossos corações. Ou seja, nós ainda estamos muito longe de sermos esses espíritos iluminados que nós gostaríamos de ser. Nós temos momentos, né, de iluminação. E como que a gente consegue isso? Trabalhando, dedicando, estudando, se autoconhecendo, mudando os comportamentos. E esse trabalho vai nos ajudar a mudar comportamento, porque vai colocar a gente num pedestal de humildade, de resiliência, de abnegação em alguns momentos, né? Então, esse conjunto de trabalho que eu citei agora, ele é a preparação para um esforço que a gente vai ter na hora da colheita. Não é ainda a colheita. E esse grão, ele precisa ser cultivado, né? A terra precisa ser arada, ela precisa ser adubada, senão a gente não vai produzir nada. Então, eu posso achar que nem hoje eu tirei o dia para tirar um sabático. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu só vou descansar. Digno, né? A gente trabalha tão duro. Mas será que eu não consigo ter uns minutos de produtividade para mim mesmo? Uns minutos de produtividade para que eu seja útil para alguma coisa, para mim ou para alguém? Então, vale a gente começar a ter essa reflexão. Porque se a gente for parar para pensar nas criaturas que de fato vieram para a Terra, para o trabalho no bem, para essa colheita, a gente vai pensar assim, nossa, essa pessoa ela era full time no trabalho espiritual, full time no trabalho de amor ao próximo, de caridade, né? Peguem os espíritos mais iluminados que a gente possa pensar aqui na Terra. Todos eles foram abnegados. Então, quando a gente conseguir fazer isso conosco mesmo, nem se for um pouquinho, a gente já vai ter um pouco mais de preparação para seguir no caminho que essas criaturas seguiram, né? E é dessa terra, então, que Jesus acaba falando. É nela que a semente foi lá no fundo e atingiu o coração de cada uma daquelas criaturas, né? E não eram ainda termos espirituais, né, tão claros quanto o Espiritismo. O Espiritismo, querendo ou não, aprofundou muito mais, né, a plantação dessa semente, fazendo que nós enxergássemos que essa colheita é muito aquém de uma mera parábola terrena. Ela extrapola o mundo espiritual. É fascinante isso quando a gente começa a perceber, né? E a gente tem que lembrar também que a gente tenha o apoio e o sustento da espiritualidade. A gente tem o apoio e o sustento porque a gente vai ter esses momentos de dificuldade, né, durante todo esse processo de plantação da semente. A gente vai encontrar momentos, os espinhos nós vamos encontrar em momentos pedregulhos, mas nós precisamos buscar forças em algum lugar. E aí a espiritualidade está ali para nos sustentar. A prece é uma ferramenta poderosíssima para nos auxiliar nesse momento. Enquanto a doutrina espírita não estiver sendo vivenciada, ou seja, no fundo da nossa alma, lembrar, perceber, a gente não vai conseguir botar em prática, não vai perceber as sementes que precisam ser plantadas e onde elas precisam ser plantadas, né? A gente precisa entender isso primeiro, né? O semeador do evangelho, ele acaba analisando o terreno da onde? Do próprio coração, compreendendo aquilo que ele precisa,
que tipo de semente que ele vai plantar naquele terreno, para que ali sejam plantadas sementes, né? Só que essas sementes vão ser sementes que vão alimentar, quando colhidas, aqueles que são famintos do conhecimento de Jesus, famintos da luz, famintos do Evangelho. Então, quando tudo estiver pronto, quando nós estivermos preparados de fato, ou os momentos em que nós hoje conseguimos fazer isso, são os momentos em que nós tocamos alguém com o Evangelho de Jesus. A hora que a gente consegue fazer isso, a nossa colheita está acontecendo. Quando isso acontece em nós, a nossa colheita está acontecendo. Quando o Evangelho nos toca. Então, essa parábola, por isso que ela era considerada a parábola das parábolas, né? Porque ela absorve, ela abraça de uma forma incrível cada um de nós. Um pouquinho do Rafael, um pouquinho da Anete, um pouquinho de cada um de nós. E faz com que a gente acabe percebendo ou prestando mais atenção, né, em nós mesmos e nas atitudes que nós temos. Quais são esses terrenos que nós temos à nossa volta para que nós possamos realizar essa semeadura boa. Deixa eu ler aqui o que a Fabi escreveu. Só vou conseguir ver aqui. Meu coordenador do ESG disse uma vez: depois que você se torna espírita, você não peça em paz, deixa eu ver, não peca em paz. A consciência te cobra. E é verdade. Na verdade, a gente nem peca mais, né? Porque o cometer o pecado a gente já nem entende mais, né? Como a igreja acaba nos ensinando, né? A gente percebe como falhas que nós temos, como as nossas deficiências ainda do espírito, as nossas deficiências morais. E a hora que a gente conhece eu falo em nome do espiritismo, a hora que a gente conhece o espiritismo, esse tesouro dito por Divaldo, esse tesouro imediatamente liga um alerta na nossa consciência. E a gente não peca mais em paz, né? A gente não comete mais erros em paz, porque nós percebemos o que de fato nós somos. Seres, espíritos imortais em evolução. E a hora que a gente percebe isso, a gente não quer mais voltar para trás. Né? A gente não consegue mais ver injustiças determinadas, a gente não consegue mais visualizar determinadas violências, porque a gente entende que aquilo não faz mais parte da gente. Né? Então, se a gente não consegue ver isso acontecer, a gente não vai querer para a gente também. E a gente vai extinguir isso da nossa vida. Né? A gente vai eliminar. Para algumas pessoas vai ser mais fácil. Para outras pessoas vai ser mais dificultoso. Mas para todas elas vai ter esse processo da semeadura. Porque algumas vão ter a pedra no coração, vão cair primeiro no solo infértil, vão ter a pedra no coração, vão ter os momentos em que terão os espinhos no coração, para aí então conseguir fazer com que essa planta cresça e veja a luz. Né? E essas dificuldades, elas são individuais, nos mais variados momentos. E tem coisas que a gente nem sabe que a gente tem a competência ou não para resolver. Tem muita situação que a gente não vivenciou. E para a gente observar e analisar e fazer um julgamento da vida do outro é fácil. Ah, fulano de tal tinha que fazer isso. Fulano de tal é despreparado. Ou fulano de tal não... Não. Aí aquilo acontece na nossa vida e a gente age da mesma forma ou até pior. E aí é uma semente nova num terreno novo. E a gente vai ter que plantar muita semente nesse terreno até que a gente consiga fazer com que a gente se desvie dessas dificuldades, das pedras e dos espinhos,
até que a gente consiga de fato plantar essa semente num terreno bom. E isso leva tempo, né? E isso é um processo. E é por isso que não é fácil. Anete, excelente esclarecimento. Sempre tive dificuldades com as parábolas. Tem mais de 40 aí para a gente estudar ao longo do tempo. Estamos sempre aprendendo. Se temos uma deficiência, buscamos melhorar. Difícil desistir. E aí a gente tem essa dificuldade de desistir justamente por conta dessa consciência que a gente adquire e a gente não consegue mais voltar atrás. Não tem como voltar atrás. No máximo a gente vai estagnar. A gente vai ficar com a preguiça daqueles que estão com o pedregulho no coração. Mas a gente vai perceber que o único caminho e o melhor caminho vai ser o progresso. E aí semana que vem tem mais. Boa noite aí, pessoal que está entrando no nosso estudo. Estamos finalizando ele por aqui. Semana que vem a gente vai para a parábola do joio e do trigo. Deixa eu só confirmar se vai ser essa mesma. E aí vocês podem ler. Aqueles que quiserem já adiantar o estudo. Cadê você? Cadê você? Achei, não achei. Ah, tá aqui. Não vai ser joio e trigo, não. Espera aí que eu já falo para vocês. Deixa eu abrir o livro aqui. Ficou claro, gente? Deu para entender? O Edu comentou aqui, evoluir é a lei. Como é bom perceber que aos poucos vamos galgando novas oportunidades de progresso. Precisamos nos atentar ao nosso processo para que novas sementes cresçam e dê doces frutos. Obrigado, Edu, pela colaboração. Oi, Bia, depois a gente conversa no privado, eu te explico, você conversa mais, tá bom? Mila, vamos lá. Já que você esteve ausente nos últimos evangelhos, nós encerramos o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E nós iniciamos aqui o estudo das parábolas de Jesus. Então, estou usando 3 obras aqui para nos dar base e sustentação. A primeira delas é as parábolas e os ensinos de Jesus do Caibar Schutel. Tem um Reels que eu fiz, depois você dá uma olhada lá no feed, tá? Parábolas e ensinos de Jesus. Então, a gente fez o estudo do semeador hoje, era para ter sido feito semana passada, o caninha deu ruim. A próxima, então confirma, é a parábola do joio, tá? E a gente vai estudar ela na próxima semana. Os outros livros que eu estou usando de base para esse estudo é Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, e as Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, do Rafael Papa. Tá bom? São os 3 livros que eu estou usando para basear todo esse estudo. O do Caibar Schutel, ele é muito profundo, né? Caibar é muito profundo nas palavras e nas reflexões. O Rodolfo, ele é mais popular na linguagem, é uma linguagem bastante acessível na literatura dele. E o do Rafael Papa é uma compilação de espíritas. Então, tem diversas parábolas, são 2 volumes, e aí tem lá os comentários, no caso do semeador é o comentário do Haroldo. Então ele faz o jeito Haroldo de falar sobre a parábola. Então ele faz uma análise sobre ela e é muito rico para a gente trazer esses outros elementos, porque aí a gente consegue absorver, né, várias questões de diversos autores e a gente consegue entender várias nuances que aquele ensinamento pode nos ofertar. Tá bom? Mas é isso. Quiser depois pegar de novo a nomenclatura, só puxar lá. A Anete está com um livro de John MacArthur. Vou procurar isso aqui depois, Anete. Já vou até googar aqui para eu não perder. MacArthur. Vou dar uma olhada nesse estudo dele. Parábolas. As parábolas de Jesus.
comentadas por John MacArthur. Vou dar uma olhada depois. Obrigado pela dica aí, Anete. Porque a gente sempre vai tirar coisas boas desses ensinamentos. Vera, não tem problema a live ficar salva. Amanhã à noite ela estará lá no YouTube também. Fica mais fácil para poder ver aí do pedaço que você parou. Tá bom? E é isso, gente. Vamos fazer a nossa vibração e o nosso encerramento de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez. Que possamos fazer uma conexão com a espiritualidade, que esse momento seja de pura doação. Doação dos nossos melhores sentimentos, dos nossos melhores pensamentos, junto ao alto. Que nós possamos sentir saindo da palma das nossas mãos essas boas vibrações. Do topo das nossas cabeças. Essas energias, esses fluidos vão se juntando uns aos outros. A espiritualidade vai absorvendo todas elas e vai direcionando para o bem universal. Vibremos pelo planeta Terra, por todos os povos, pelos irmãos que se encontram em guerras, por aqueles povos que vivem a fome, a miséria, os desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, pelas capitais, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos aos irmãos que se encontram nas ruas, sem família, sem um lar, abandonados, perdidos no vício. Vibremos as crianças que se encontram nos orfanatos, os idosos nas casas de repouso. Vibremos aos encarcerados nas prisões. Vibremos também as pessoas que se encontram doentes em seus lares, aos seus cuidadores. Vibremos a todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência em suas casas. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. E vibremos também aos nomes que se encontram nos comentários do Evangelho de hoje. Quero começar vibrando ao Francisco Félix, que se encontra no Hospital Metropolitano lá em João Pessoa. Ele que vai passar por um procedimento de cirurgia cardíaca amanhã às 7 horas da manhã. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra possam acolhê-lo, dar toda a sustentação a ele, a sua família. Vibremos ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Natanael, Almira Carvalho, Luiz Mauro e Carlos Antônio. Pela saúde física e espiritual da família da Adnet, pelo trabalho dela, pelos estudos, pela saúde espiritual e física de Edson Alves Rocha, Geraldo Xavier da Rocha e Maria Aparecida Rocha. Por Mário Germoliato, Sofia e Raíssa Simeão da Silva. Por Maria Artemis Amaral da Silva e família. Pela Nádia Soledade, Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Josiane Balbino, ao Normando Júnior, Anita Soledade,
Marina Soledade e Marcelo Almeida. Pelo Saulo, Samuel, Eliana Prates e a gestação dela. Ian, Sandy, Cristina, Alfina, Jo, Juliana e pelo local de trabalho da Giane, pela saúde dela e pelo direcionamento de Saulo e Samuel. Pela saúde física e mental de Lucas Otaviano, Ana Flávia Otaviano e Cecília Otaviano. Pela saúde espiritual de Edilson Luciano da Silva. Pela Aline Remígio e família, por Joyce Moraes e família, Anderson Cardoso e família, André Torres e família, Patrícia Felizardo e família, Tamires Duarte e família. Ao Pedro Vitor e família, pelas desencarnadas Lussandra Guimarães Rocha, Dulce Antônia Ferreira Ribeiro, Alzira Alves da Rocha e José Xavier da Rocha. A Rafaela Batista Caetano. Pela saúde física e espiritual da família Rocha, ao Bonnie Clay Preston, a Alexandre Gomes Duarte, a Laide Ferreira de Oliveira, Carla Priscila de Souza, a Evaldo Kelly Belarmino. Peço vibrações também ao trabalho do estudo espírita promovido pelo Eduardo, a Leandro da Silva Freire, a Maria Lúcia Lopes de Souza, a Maria Célia de Souza Freire, a Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, a Betânia Maria Ramos da Silva, Luzimar Freire da Silva e Marília Cavalcante, a Fabiana, a Bruna, Lenir, Tadeu, Carla, Leila, Roberto Pitágoras, e pela recuperação da Fabi de um pequeno acidente que ela teve. Que Deus te ampare aí na sua recuperação, tá, Fabi? Lesir e também a Daniele. A Pedro Pontes e sua família, pela saúde física e espiritual, pelas crianças da Escola Mascarenhas de Tuiutaba, em Minas Gerais. Pelos desencarnados Gil, Gustavo, Suzana, Ida, Ivo, Garibaldi, Ataíde e Elazir. Pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, a Edna, o Edson, a Edilene e Leite. Pela saúde física e espiritual de André e família, pelo sucesso de uma prova da Anete, parabéns. E vibremos também a Neroaldo Pontes e família e pela saúde física, mental e espiritual dele. Pela persistência sempre do nosso grupo de estudos, né, Anete? Que essas intempéries aí que a gente passa com tecnologia não sejam um impeditivo para a nossa persistência, que possamos estar sempre aqui, firmes e fortes. Peço ainda vibrações à minha mãe, a uma pequena cirurgia que ela fez essa semana, que ela seja amparada na sua recuperação, que ela receba sustentação, ao meu irmão que tem cuidado dela, minha cunhada. Peço vibrações também a Neuza de Oliveira, ao Anderson de Oliveira, toda a sua família, a Clínica Fecundar, a Juliana e a minha filha Alice. E assim, vamos colocando essas vibrações em pensamento ainda para alguém que a gente tenha esquecido ou não tenha mencionado. Possamos vê-la recebendo, sendo envolvida nessas boas vibrações. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra fluidifiquem as nossas águas nesse momento, coloquem nelas os remédios necessários. Que esses irmãos cuidem de nós durante o nosso repouso, durante a nossa noite de sono. Que também possamos ter o nosso corpo físico restaurado para mais uma semana, fortalecido para tudo que a gente precise vivenciar. Pedimos as bênçãos do Pai neste momento, que Deus nos abrace com todo o seu amor
e que possamos estar envolvidos nele ao longo de toda essa semana, protegidos de todo e qualquer mal, que mantenhamos os bons exemplos, as boas palavras, os bons sentimentos e as boas ações em tudo que a gente faça, onde quer que a gente esteja, para que possamos estar aqui fortalecidos no próximo domingo para mais um Evangelho. Que Deus nos cuide e nos ampare, e encerramos dizendo nosso Divino Mestre e Salvador: fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho de hoje, e eu sou eternamente grato à presença e à companhia de vocês mais uma vez. Uma excelente semana a todos, que possamos nos encontrar aqui mais uma vez no próximo domingo, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até mais.